Olá pessoal, aqui é o professor Kleberson e a gente veio olhar para a prova do ENAD de 2017 na tentativa de fazer uma revisão rápida sobre algum tema que seja bem importante a gente se lembrar nesse nosso ENAD que a gente vai fazer aqui esse ano, né? Então a ideia é que a gente olhe para a engenharia de requisitos. Em 2017 a gente teve duas questões tratando de requisitos, né? Isso mostra que ele é um tema importante para a formação do analista de desenvolvimento de sistema. Então vale muito a pena a gente revisar rapidamente os temas centrais para esse nosso ENAD aqui 2021. Então a ideia é que a gente olhe para a questão 12 e para a questão 28 do ENAD 2017. Né? Então aqui questão 12. Vamos lá, vamos ler junto. A engenharia de requisitos, do ponto de vista do processo de software, é uma ação de engenharia de software importante, que se inicia durante a atividade de comunicação e continua na de modelagem. Ela deve ser adaptada às necessidades do processo, do projeto, do produto e das pessoas que estão realizando o trabalho. Isso segundo o Pressman, né? Uma das nossas fontes principais aqui para a engenharia de software. Então, considere os requisitos a seguir de um sistema para a universidade, na qual se pretenda gerenciar o setor acadêmico dessa universidade. Né? Então, a gente tem um conjunto de requisitos aqui, 5 requisitos. E aí, depois ele vai perguntar para a gente, desses requisitos aqui, quais são não funcionais. Né? Então, beleza, vamos dar uma olhadinha nos requisitos. Requisito 1. O sistema deve permitir que cada professor realize o lançamento de notas das turmas nas quais lecionou. Então aqui a gente vê uma ação, né? O professor ele tem que lançar notas. Beleza. A gente tem aqui uma ação descrita pelo requisito. O sistema deverá ser desenvolvido de forma a possibilitar seu transporte para outro sistema operacional em no máximo 60 dias. Aqui a gente está vendo que uma qualidade, uma característica que o sistema deve apresentar depois de ter sido desenvolvido. Diferente daqui de cima, que ele está falando para a gente o que ele deve fazer. Né? Aqui é mais o como ele deve ser feito. Tá? Aqui a gente já tem uma diferenciação, então. Requisito 3. O sistema deve permitir que um estudante realize sua matrícula nas disciplinas oferecidas em um semestre letivo. Beleza, então assim como o requisito 1, a gente tem aqui uma ação, né? O estudante deve realizar a sua matrícula. Aqui ó, deve realizar a sua matrícula. Requisito 4. O sistema atualiza a nota do estudante, permitindo sua visualização em até 2 segundos depois do momento que o professor a registra. Ótimo! Assim como aqui o nosso requisito 2, ele está apresentando como o sistema deve se comportar. Depois de o professor registrar essas notas, o professor registrar a nota faz parte aqui, né? Do requisito 1. E aqui a gente está falando que depois que ele registrou essas notas, a gente precisa, o sistema na verdade precisa ser atualizado, ele se atualiza em até 2 segundos, é isso? Então, em até 2 segundos ele responde a esse processo de atualização e provavelmente mostra essas notas em algum lugar para o estudante, né? Requisito 5. O sistema deve permitir que o auxiliar de serviços acadêmicos realize o cadastro de um estudante em não mais do que 10 minutos de orientação. Muito bem, então, novamente, a gente tem aqui uma maneira como o sistema deve funcionar. Ele deve poder ser utilizado, né? Esse stakeholder específico, né? O sistema auxiliar de sistemas acadêmicos, deve conseguir fazer o processo que ele precisa em até 10 segundos, né? Ou em não mais do que 10 segundos. 10 minutos, na verdade, né, de orientação. Então,
A gente vai perceber que o requisito 5, requisito 2 e requisito 3, é isso? Não, requisito 4, eles tratam de questões de como o sistema deve funcionar, né? Requisitos 2, 4 e 5. Então, o que a gente tem aqui? Nessa situação, representam descrições de requisitos não funcionais, apenas os requisitos. A gente vai ver então que os requisitos não funcionais são aqueles que dizem como o sistema deve funcionar, né? De que modo ele deve alcançar as atividades que de fato devem ser implementadas, né? E os requisitos funcionais são aqueles que descrevem o que o sistema deve fazer, né? Então aqui a gente tem alguns que dizem o que o sistema deve fazer, né? O requisito 1, por exemplo, e o requisito 3. E os outros descrevem como o sistema deve se comportar, como ele deve entregar esses resultados para os envolvidos. Nesse processo aqui, nessa análise, a gente vai perceber que a resposta correta é aquela que apresenta os requisitos 2, 4 e 5. Então seria a letra D aqui, ó. Requisitos 2, 4 e 5 apresentam os requisitos não funcionais para essa aplicação que foi pensada aqui pelo nosso autor da questão. Muito bem? Só para a gente poder lembrar rapidamente, olha só, né? Então, a gente tem aqui requisitos funcionais e não funcionais. Então, a gente está falando sobre requisitos no nível da solução, né? Estamos, de fato, discorrendo aqui sobre como a solução deve ser feita, né? De que maneira a gente consegue resolver ou responder à necessidade do nosso cliente. Né? Então, o cliente apresentou uma necessidade, a gente tem uma resposta para essa necessidade. Essa resposta vai conter requisitos que são funcionais e outros não funcionais. Os requisitos funcionais dizem, né, explicitam aquilo que a funcionalidade faz, né, aquilo que a solução faz de fato, né, aquilo que tem que ser feito, aquilo que a gente tem que implementar de fato. E os requisitos não funcionais, eles evidenciam, eles dizem para a gente como a solução é, como ela está, o que ela tem, de que maneira, como ela deve responder, como ela deve fazer aqueles elementos que são descritos nos requisitos funcionais. Né? Então aqui um exemplo bem rapidinho para a gente. Né? Aqui a gente tem a ideia, o requisito de negócio seria preciso manter o jardim da minha casa. E aí o requisito da solução, então, eu tenho um conjunto de requisitos da solução. Né? Esses requisitos da solução a gente pode dividir em requisitos funcionais e não funcionais. Então, os requisitos funcionais aqui estão descrevendo o comportamento dessa minha solução no que se refere a o que ela deve realizar, né? O que ela deve fazer. Então aqui a gente tem, aqui, por exemplo, eu preciso retirar o mato, cortar a grama, adubar a terra. Tudo isso daqui são tarefas que a gente precisa realizar para responder a esse requisito de negócio, né, que é a manutenção do jardim. Agora, a gente pode pensar que os requisitos não funcionais, eles podem ser, por exemplo, o trabalho aqui, né, de retirada de mato, de corta de grama, adubagem da terra, ele só pode ser feito uma vez ao mês. Né? Ele precisa iniciar às 8 da manhã e ele precisa terminar até às 17 horas. Então, esses processos aqui determinam ou balizam, né, ou restringem como a minha solução deve se comportar. Então, os requisitos não funcionais, eles vão dar essa qualidade, né? Esses elementos de
esses elementos com os quais, a partir dos quais, a nossa solução deve passar a funcionar, né? Deve passar a realizar, tá? Então, a gente tem aqui um conjunto de exemplo, né? De requisitos não funcionais e requisitos funcionais. Importante a gente lembrar que, em alguns casos, os requisitos não funcionais podem ser chamados, né, de requisitos de qualidade de serviço. Então, e esse nome é até mais legal, na verdade, ele é interessante porque ele evidencia essa ideia, né, de que eu estou aqui descrevendo os requisitos que evidenciam a qualidade ou tornam mais evidente, né, a qualidade do meu serviço, né? E aqui, talvez um outro nome para o contexto do requisitos não funcionais, tá? Pode aparecer. Provavelmente vai ser chamado de requisitos não funcionais, porque o Pressman chama de requisitos não funcionais e ele é uma referência importante para o ENAD, tá bom? Vamos dar uma olhadinha na questão 28? Então, revisãozinha aí sobre requisitos funcionais e requisitos não funcionais, tá? Vamos dar uma olhada na questão 28, que também trata sobre requisitos. E aqui, olha só, é uma questão maior, né? Bem mais próxima daquilo que o ENAD é acostumado de fato. Então, a gente tem aqui... Vamos ler junto aqui a questão. Os requisitos de um sistema consistem nas descrições daquilo que o sistema deve fazer, dos serviços que oferece e das restrições a seu funcionamento. Muito bem. Inclusive, as restrições ao seu funcionamento são os requisitos não funcionais, né? Esses requisitos refletem as necessidades específicas dos clientes do sistema, como controlar um dispositivo, realizar um pedido ou encontrar informações. O processo de descobrir, analisar, documentar e verificar esses serviços e restrições é denominado de engenharia de requisitos. Muito bem. E essa é uma definição do Somerville, né? Um outro autor que, ao lado do Pressman, são os mais importantes, talvez, são os mais clássicos, pelo menos, dentro do contexto de engenharia de requisitos. Tendo o texto como referência, né, avalie as atribuições listadas a seguir, no que se refere à etapa de especificação de requisitos em projetos de software. Muito bem. Então, afirmação 1. Identificar as expectativas e necessidades dos stakeholders com relação ao software a ser desenvolvido. Então, sim, né? Essa é uma atividade importante, né? Essa é uma atribuição que, de fato, se refere à etapa de especificação de requisitos, né? A gente precisa identificar as expectativas e necessidades dos stakeholders. Na verdade, todo levantamento de requisitos baseia-se nisso, né? Em você entender a necessidade do seu cliente e conseguir apresentar essa necessidade em um conjunto de requisitos que pode depois ser desenvolvida por uma equipe de desenvolvimento, né? E que responda adequadamente, claro, à necessidade daquele cliente, né? Então, sim. Distribuir os requisitos em categorias, explorar as relações entre eles e classificar sua importância para os stakeholders. Com certeza. Então, essa também é uma atividade, né, é uma etapa da especificação de requisitos. Por quê? Porque depois que a gente conversou, né, com o nosso cliente, a gente vai, você então na posição da analista, você vai tentar categorizar os requisitos. Aí você vai tentar perceber quais são os requisitos funcionais, quais são os não funcionais, quais são as restrições, quais são as suposições. Então, a gente tem um conjunto de elementos que vão ser importantes para que depois, lá na frente, a gente tenha um escopo completo do nosso projeto, né? Então, a distribuição em categorias é importante aqui.
explorar a relação que existe, né, entre os requisitos. Isso para a gente é bem importante, até para que a gente tenha uma base para a classificação da importância dos requisitos, né? Então a gente tem aqui, a gente explora essa relação entre os requisitos de forma que a gente perceba depois quais são os essenciais, quais são os importantes, os desejáveis, né? E aí, a partir dessa classificação dos requisitos, a gente consegue apresentar para o stakeholder, né, para o nosso cliente ou representante dele, essa lista de requisitos ordenada, né, em requisitos que são de fato essenciais, importantíssimos, sem os quais a gente não consegue responder à necessidade do meu cliente, e aqueles que são desejáveis, aqueles que são dispensáveis. Então, a gente consegue perceber que essa afirmação aqui também diz respeito a uma atividade desenvolvida aqui na etapa de especificação de requisitos. 3. Produzir um documento de especificação de requisitos, de forma que todos os stakeholders possam entendê-lo. Com certeza! Então, boa parte, na verdade, da função do analista quando na etapa de engenharia de requisitos é a realização do seu documento de requisitos, né? 4. Examinar a especificação do software para assegurar que todos os requisitos foram definidos sem inconsistências. E essa é uma etapa importante, né? Então, depois que a gente fez a nossa entrevista com o cliente, a gente fez todo o processo de categorização, a gente apresentou esse processo para o cliente, né? A gente apresentou o documento para o cliente, isso foi aprovado, mandamos esse documento para a equipe de desenvolvimento, realizamos os elementos, os módulos que eram previstos. Cabe, por fim, ao analista checar a consistência desses requisitos no produto, né, que vai ser entregue lá para o cliente. Então, a ideia é que aqui, a ideia de examinar as especificações do software é você perceber se os requisitos que você tinha levantado estão presentes lá no software, né? Assegurando que todos os requisitos foram definidos sem inconsistências, né? Ou seja, que a gente está, de fato, realizando, que a gente realizou um conjunto de requisitos, né? A gente extraiu um conjunto de requisitos que são consistentes e que refletem em um software que, de fato, responde à necessidade do meu cliente. Então, esse processo ele vai ser importante aqui. Também na etapa de especificação de requisitos. Quando a gente entende essa etapa, né, em uma das etapas de projeto de software. Então, são atribuições na etapa de especificações de requisitos os itens. Letra E, né? 1, 2, 3 e 4, todos os itens. Isso tudo aqui vai ser importante para a gente, para que a gente consiga realizar de fato o nosso conjunto, né, de tarefas que são previstas na especificação de requisitos. Tá bom? Então eu acho que com essas duas questões a gente olha para a visão geral, né, do levantamento de requisitos ou da engenharia de requisitos no ENAD. Normalmente a gente vai ter, então, algumas questões desse tipo, algumas mais voltadas a categorias de requisitos mesmo, tentando saber de você se você consegue definir, talvez, o que é um requisito funcional, não funcional, uma restrição, uma suposição. Então, esses elementos são importantes. O que é um stakeholder, né? Um requisito de solução. Esses nomes eles são importantes, assim, esses elementos eles são importantes para que a gente possa lembrar deles e tá na ponta da língua para a gente poder responder aqui no ENAD 2021.
E alguma outra questão, quando aparece, mais voltada aqui próxima da questão 28, que tenta simular um levantamento de requisitos de fato, né? Ou que tenta fazer com que você analise se algumas etapas são importantes nesse levantamento de requisitos ou não. Então a gente pode ter algumas questões próximas dessas duas que nós observamos aqui nessa resolução comentada, tá bom? 20 minutinhos, então a gente está terminando aqui. Espero que vocês tenham uma ótima prova, pessoal, que vocês tenham um ótimo resultado. Estou torcendo aqui e ansioso para ver vocês se dando muito bem no ENAD 2021. É isso, pessoal. Tchau, tchau.